Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 13 e o capítulo 14 de Marcos. Vamos estar dando uma olhada a respeito que Jesus vai estar falando do sinal do fim dos tempos. Também a ceia do Senhor, também ele vai estar dando uma explicada também. E vamos estar meditando, ver o que o Senhor nos prepara através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 13, ele vai estar falando a respeito dos finais dos tempos e vamos prestar atenção no que ele fala. Fala bem assim, ó. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Enfim, eles perguntam ali para Jesus quando acontecerá essas coisas e também um sinal de tudo isso. Então eles fizeram uma pergunta para Jesus e ele vai estar falando para eles. Jesus lhe disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não se deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desçam para entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos Cristo e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Vale lembrar que no Antigo Testamento também tinha falsos profetas também que profetizavam mentiras também, como a gente viu também. Mas aqui Jesus também está falando de uma era aí que vai vir. Enfim, não, eu penso assim comigo que não deve estar muito longe, porque só basta fazer um estralo de dedo, Cristo volta. Mas para isso tem que acontecer uns detalhes ainda. A gente vai ver que Israel ainda não está construído o terceiro templo. Aqui ele vai falar que vem assim: quando virem o sacrilégio terrível no lugar onde não se deve estar. Enfim, esse sacrilégio terrível deve ser aonde tem uma casa que fale que é a casa de Deus.
deve ser Israel, porque eles estão até hoje esperando o Messias. Enfim, como a gente vai ver também em 2 Timóteo, ele explica bem detalhadamente quando o anticristo vir, ele vai estar querendo se sentar num trono, vai estar querendo falar que é Deus. Enfim, tem um lugar que ele tem que ser, para ele ser bem visto. Enfim, tem que ser Israel, não pode ser em um outro lugar, tem que ser ali num templo, no terceiro templo, onde que fala que a casa de Deus, o Messias está lá. Enfim, para todos esses detalhes acontecerem. Até então, quando o povo de Israel vê ali a besta, vê o anticristo ali e pedir para eles se dobrarem ali, eles vão enxergar que eles os transpassaram lá atrás, que era Cristo. Enfim, eles vão lembrar de Jesus. Nessas horas eu vejo sim que eles vão estar entendendo que eles crucificaram o próprio Cristo e aquilo que vai estar lá vai ser o enganador. Enfim, eu entendo desta forma e não fica longe, porque o ponto de partida sempre foi Israel e sempre vai ser. E até na Bíblia ela vai estar falando bastante, até em Apocalipse vai estar falando muito do povo de Israel. E hoje nós, como igreja, nós temos que estar orando para o povo de Israel, o povo israelita. Enfim, estar orando por eles ali, que o Senhor esteja misericórdia deles também, porque esses detalhes aí vai estar pegando eles. Bem provável que vai estar pegando eles. Aqui ele fala do lugar terrível, onde que não se deve estar. Aliás, sacrilégio terrível, enfim, vai ser lá com eles esse detalhe aí. Nós vamos ter que estar junto, alicerçado em Cristo, para nós estarmos orando aí para este povo aí também. Mas enfim, mas aqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos de 4 ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Enfim, esse detalhe aqui é Cristo falando, é ele que falou, olha, vai vir todos esses detalhes aí. Depois que vir a tribulação, eu vou vir buscar vocês. Está bem clarinho escrito. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo nas portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Enfim, as palavras de Cristo jamais vão passar, vai se cumprir como ele falou. Mas enfim, quando ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Hoje Cristo sabe. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá este tempo. E como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa encarregada de tarefa, cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer, se ele vier de repente, que não os encontre dormindo, o que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Só que ele nos ensina aqui também. Nós devemos prestar muito bem atenção. Igual os discípulos, ele falou para os discípulos que ele ia ser açoitado, que ia morrer e ressuscitar no terceiro dia. Depois que ele ressuscitou, mas nós, nem poucos deles que creram nele, enfim, por causa da dureza do coração. E hoje nós não podemos também ficar com a dureza do nosso coração. Tomé precisou colocar a mão lá para ver se era ele mesmo. E Cristo tinha ensinado. E ele falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas enfim, esse é um detalhe aí para a gente estar meditando também, né? Que ele fala aí a respeito da vinda de Cristo, a vinda dele mesmo, do Deus vivo. Eu digo hoje que Cristo sabe porque ele se assentou do lado do Pai. Ele está sentado à destra de Deus, por isso que ele sabe todas as coisas. Antes, quando ele estava aqui na terra, bem provável que ele não sabia. Mas depois que ele foi elevado às alturas, sentou à direita de Deus, bem provável ele sabe tudinho quando ele vai vir buscar a igreja. Mas enfim, no capítulo 14 ele vai falar assim: faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando-se à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, tudo feito de nardo, puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre
a cabeça de Jesus, alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque este desperdício de perfume ele poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro ser dado aos pobres, e eles a repreendiam severamente. Enfim, eles estavam interessados no dinheiro. Vale lembrar que ali o Judas Iscariote era um que cuidava do dinheiro ali. Enfim, o Senhor deixou, você vê, o Senhor deixa tudo na mão certa. Enfim, hoje, digamos assim, ele vai te colocar na mão tudo aquilo que você deseja, para ver se você é fiel naquilo. Enfim, Judas ali, depois a gente vai ver que era um ladrão. E ali ele também começou a repreender a mulher ali, porque ele queria pegar aquele dinheiro também. Como a gente vai ver em Lucas, se eu não me engano, ele fala que Judas cuidava do dinheiro e ele era um ladrão também. Além de ser um traidor, era um ladrão. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a esta estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Veja bem, ele fala sempre que o desejarem, enfim, ele deixa para nós. Se nós desejar, nós vamos ajudar. E normalmente a gente endurece o coração. E vale lembrar que às vezes uma ajudinha aí não custa nada, é pouca coisa que pode se transformar em boas coisas, tanto aqui na terra como até no céu. Através de uma pequena ajuda aí você pode estar alimentando uma alma aí, porque a alma do Senhor também, ele fala assim, uma alma para mim vale mais que o mundo inteiro. Enfim, às vezes uma ajuda que você dê para uma pessoa que não é convertida ali, ela vai começar a pensar, vai falar, olha, realmente esse veio de Deus mesmo, eu preciso me converter, e aí através de você ali estar preparando o caminho para ela, você também vai ganhar um galardão lá no céu. Eu vejo dessa forma também, como ele fala nas parábolas ali, digamos, dos talentos, das minas, enfim, nós temos que almejar também essas minas. E essas minas começam com aos poucos. Como ele fala aqui dos pobres, que nós sempre teremos eles conosco, enfim, vale nós pensar também que também a gente pode não, digamos assim, ser um usurpador, mas tá ali ajudando alguém, sabendo que daqui a pouco o Senhor vai estar convertendo ela e lá no céu você vai ter um galardão também, né? Então pensar, digamos assim, ter um bom senso no nosso raciocínio para estar lutando pelas coisas do reino, porque o reino dos céus é ganhado com esforço. Enfim, nós precisamos nos esforçar, nos estar colocando aí, estar olhando esses detalhes aí, pessoas que estão precisando do evangelho, pessoas que estão necessitando de roupas, de comida, enfim, tem muitas pessoas que necessitam, né? Mas enfim, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. A proposta foi muito que o agradou. E ele prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos lhe perguntaram: aonde que queres que vamos te preparar a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: entre na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou Jesus com os 12. Quando estava comendo, reclinando à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um disseram: com certeza não sou eu. Vale lembrar da humildade também desses discípulos, de chegar cada um ali e falar: ó Senhor, sou eu que vou te trair. Enfim, bem provável se hoje, eu digo por mim, se eu tivesse na mesa lá com Jesus, eu ia apontar para um, para o outro. Eu falar: Pedro, deve ser você, Pedro, porque você é muito falador, você sempre se intromete nos assuntos, deve ser você. Enfim, eu digo isso por mim, mas Jesus ali
os discípulos tiveram essa humildade ali de estar se retratando, e Judas ali foi o que foi conduzido pelo Satanás e está entregando ele. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho vai como o homem está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor que lhe seria haver não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos o beberam. Ele disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu vejo essa palavra muitos ali, ele não fala por todos, porque incluía Satanás junto. E Satanás já estava querendo se apossar de Judas, como a gente vai ver. Então, por isso que eu vejo que Cristo fala bem assim: é por muitos, não é por todos. E muitos também, muitas pessoas também não vão crer. Então, eu vejo dessa forma também. E Satanás ali também não é por ele. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Ele lembrou os discípulos dele e avisou. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo 3 vezes, você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta-te de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse-lhe a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão, armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos 12 que estava por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Vale lembrar que eu penso assim também, que com um beijo ali que Judas traiu, vale lembrar que eles ali eram tudo meio parecido, o próprio Cristo ali, como a gente viu ali em Isaías, ele fala bem assim que era um homem de dores, sofrido, sua aparência, enfim, bem provável que eles não sabiam nem de noite ali quem que era o Cristo. Tinha de ser o Judas mesmo para ir lá e falar: é esse, a hora que eu beijar ele, venham e peguem ele. Enfim, por isso que eu vejo que eles eram tudo meio igual ali, a mesma, até o próprio Pedro que fala bem assim que a fala dele o condena, quando ele vai ser pego lá, antes do galo cantar. Mas enfim, disse-lhe Jesus: estou eu chefiando algumas rebeliões para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás.
Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até que o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrios estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei este templo por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. E realmente Jesus estava falando que ele ia construir um templo feito pelo Espírito. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estão fazendo sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou-se as suas próprias vestes, perguntou-lhe: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos julgam digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-se os olhos e dando-lhes murros diziam: profetiza! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Então, estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a esquentar-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com ele, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E ele se pôs a chorar. Enfim, aqui a gente vê que Pedro ali teve um arrependimento no final ali. Dá para entender que ele se arrependeu daquilo que tinha feito, porque ele lembrou das palavras de Jesus Cristo que tinha falado para ele que ele ia negar e o galo ia cantar também. Mas enfim, terminamos aqui mais uma leitura. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais.